Programa Jovens Pensadores de hoje tem mais Coletivo Teremim para você, Moisés Fernandes, Camila Rodrigues, Soft Dreams e matéria sobre solo sagrado, Igreja Messiânica. Já ouviu falar? Já, já. Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem pensador, é a estrela. Hoje, como prometido, continuamos com o Coletivo Teremim, que tem muito mais coisas sempre para passar para a gente. E hoje está aqui o Guilherme Barros, está aqui o Thiago Santos. Eles vão começar mostrando para a gente o motivo do nome do Coletivo Teremim. Você trouxe um Teremim, Thiago? É verdade? A gente trouxe um... Mostra aí para a gente. Esse instrumento aqui é um instrumento, foi o primeiro instrumento elétrico que existiu, então ele tem uma ideia que ele é muito ouvido em filmes de terror, né? Aquela apresentação dos Simpsons, do Dia das Bruxas, é sempre com ele, e ele basicamente é uma antena, duas antenas, e você, conforme a distância da mão da antena, é que sai o som dele. Então aqui, conforme mais perto eu vou chegando com a minha mão, mais agudo vai ficando. Você chega aqui e aqui nessa aqui eu paro o som. Então esse a gente usa, esse instrumento é muito levado a sério, então tem gente que toca peças de Bach, de Beethoven, música clássica com o Teremim. A gente ainda não tem essa destreza de conseguir aqui fazer toda uma música clássica, mas a gente brinca muito com ele para fazer os trilhas que tenham sons meio de cabreiragem, sons de terror, assim, a gente sempre... A gente de vez em quando traz uns monstros aqui no programa. Próxima vez que agora vai vir, mês que vem vai vir os monstros da Cidade do Terror. Esse mês teve aqui do Wet n Wild, o pessoal, piratas contra zumbis, vieram os piratas com zumbis. A gente pode fazer a trilha. Então eu vou chamar vocês para vocês fazerem o fundo da apresentação. E eles dão um medo na gente, olha, já está aí completo, estava faltando Teremim, né? A gente trouxe outros instrumentos hoje, então tem nessa linha de instrumentos étnicos, né, a gente toca bastante o ukulele, que é esse instrumento havaiano, que já tem se popularizado, está bem mais comum ver ele, né? Então a gente, hoje em dia, você pode tocar tanto uma musiquinha de aquele clima de praia, quanto fazer timbres diferentes, né? Então a gente muitas vezes usa ele para isso. Tem o 4 venezuelano, quer apresentar o 4? Esse é um instrumento venezuelano que o Thiago trouxe numa viagem, não foi? Dizer que vocês vão colecionando por aí, né? Uma garimpagem sensacional. Quem quiser trazer instrumento pra gente, for viajar, pode trazer, que a gente aceita. De lembrança, né? Aceita de bom grado. É bom. Ele tem a afinação próxima do ukulele, parecida, né? A formação. Só que ele tem a corda grave aí embaixo. Essa é a diferença dele, né? Que é mais... Sim, porque normalmente é o contrário, né? É da mais grave para mais aguda, né? E aí é o contrário. Aqui vai ficando aguda e a de baixo... Interessante. Bom, a gente trouxe uma musiquinha nele, que é bem... mais... Como é que é o mesmo instrumento? Esse é o ukulele, isso? O ukulele. Que é o havaiano. Havaiano. E esse... É o 4 venezuelano. Muito bem. Então, por favor. É uma musiquinha que não é regional, que é uma música para mostrar como uma música clássica pode ter um tipo diferente nessa formação. Com instrumentos outros que não aqueles que a gente conhece. Exatamente. Só lá na segunda, tá? Tá bom. 1, 2, 3...
espetacular. Eu me reportei lá ao século XVI, só estava faltando um cravo. Assim. Com instrumentos havaianos e da Venezuela. Você vê que não tem um... Às vezes a gente quer um alaúde, né? Que seria um instrumento... o pai desse, que era tocado no século XVI, a gente acaba brincando e buscando em outros. Esse aqui esse o Guilherme trouxe de Portugal. Maravilhoso, que instrumento é esse? É uma guitarra portuguesa. Olha que coisa linda, olha lá em cima, lá, como é, as amarrações das cordas, né? Fantástico, quantas cordas tem isso? São 10 cordas. 10 cordas, e... fantástico. Eu trouxe de Portugal porque a gente já tinha começado a trabalhar, né? Aí bateu o bichinho de comprar instrumento, gravamos a trilha sonora, algumas trilhas sonoras com ela, né? A guitarra portuguesa. Ela é a mãe da viola caipira, dizem, né? Que veio lá de Portugal com isso. Sim. E é filha do alaúde, né? Sim. Alaúde vocês não têm? Ainda não. Ainda não. Quando tiver, por favor, tragam. Quer só mostrar o som dela? Só vou fazer. Peraí, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Peraí. Vamos lá. Fui para Portugal. Impressionante, mas é impressionante. A minha avó veio inteirinha na minha frente. Engraçado, né? Porque na hora que você tocou, que veio aquele som, né? Como é que é a memória da gente, né? Aí veio aquela música, né? Os fados usam muito. Isso aí, foi os fados. Minha avó era apaixonada por fado. Amália Rodrigues, ela só ouvia Amália Rodrigues, nossa. Muito bacana, bonito, né? Viu? E o mais, a cítara. Diferente de todos que a gente trouxe foi a cítara indiana. A cítara indiana que inspirou os Beatles. Esse instrumento acho que ela mesma é do século XVI, mais ou menos, mas já remonta aí da cultura indiana, que é muito mais antiga. E tem toda uma maneira diferente de encarar a música, né? Os indianos encaram ela de um jeito muito diferente. Então ela tem... Para começar, a ponte dela é uma ponte muito maior e que faz com que tenha esse estranhamento, parece que tem uma distorção no som de cada uma das cordas da cítara indiana, né? O mais interessante dela é a forma de... Não apenas o som que ela produz, mas a forma com que eles encaram a música, né? Então, eles dividem a música sempre em ragas, que são relacionadas aos sentimentos que uma determinada escala musical passa. E basicamente improvisam em cima dessa raga. Então, isso tem muito a ver com trilha sonora, porque a gente quer, muitas vezes, passar o sentimento de uma pessoa ou de uma determinada cena, uma determinada situação, e a escala que a gente usa tem toda uma influência em cima disso. Se você toca uma música bonitinha, numa determinada cena de amor, tá tudo bem. Se você toca uma música de uma escala estranha, parece que está um enganando o outro, entendeu? Então, a forma com que as notas musicais se enquadram na nossa cabeça passa um sentimento. E é a origem da música indiana. E não só indiana, né? Porque você pode reparar até nos filmes bobos que a gente assiste por aí, às vezes a cena em si, o visual, ele não é tão aterrorizante. Mas se você começar... Porque normalmente não presta atenção. Mas se você começar a prestar atenção, que você começa a suar frio, começa a ficar com medo, é a música que está... A música de fundo é que está te levando àquele estado, né? Então a música é emoção pura e ela toca num recôndito lá no seu cérebro, que a gente não sabe bem onde é, e que atinge a alma. Não sei onde ela está, mas que é através da música que você chega nela. É verdade. Não é verdade. A gente fez exercício A gente faz oficina de trilha sonora também, né? E um dos exercícios foi passar a mesma cena mudando a música. Para os alunos perceberem o sentimento. Exatamente. A música é tudo, né? Ela é uma linguagem
maravilhosa. O que você não consegue ir falando, a música completa e, enfim, preenche todas as lacunas. E aí, esse vamos tocar toca sentado, então eu não consigo tocar ele no meu colo. Pessoal, continue com a gente, voltamos já já. Voltamos, e antes de eu chamar os nossos convidados dos quadrinhos, Moisés, Soft Dreams, o Marcos, a Camila e a Matéria, eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que é a Ótica Cleaver, esse óculos maravilhoso que eu estou usando também no programa passado, todos os programas, os óculos sempre Ótica Cleaver, a ótica incrível, preços incríveis e modelos exclusivos que não tem ótica nenhuma, lá na Ótica Cleaver você vai achar. E também colares e brincos da Melchung, EcoArt Melchung. A Melchung faz designer de joias e ela agora faz joias sustentáveis. Esse colar aqui que eu estou usando hoje é um colar feito maravilhoso. Você só consegue descobrir se você olhar muito de perto, porque é espetacular. Ele é todo feito de tampinhas de cerveja, de Coca-Cola, né? Então, joias sustentáveis, bonitas, criativas, EcoArt Melchung, tem página, curtam. Temos que lutar por um mundo melhor, não podemos simplesmente usar as coisas, jogar fora e ser simplesmente fabricantes de lixo. Lixo pode ser luxo. A Melchung, EcoArt, prova isso para nós.
E agora vamos chamar o Moisés. Qual será a dica que ele tem hoje para a gente? Fala, Moisés. Então, Rosilma, hoje a gente vai falar sobre um mestre, né? O Jobs, né? O Steve Jobs. Steve Jobs, certa vez, estava num restaurante com um amigo, né? Isso está num dos livros dele lá, e pediu um café, né? Chegou lá o café estava frio, não estava do jeito que ele esperava, ele ia muito nessa cafeteria porque ele era muito bem atendido, e ele pediu para o café trocar. Aí o café volta do mesmo jeito que estava o primeiro café, ele pediu para trocar novamente o café. Aí troca-se o café novamente, ele pediu novamente para trocar o café porque o café não estava do jeito. Aí ele foi meio duro até com a moça que estava atendendo. Ele falou assim, você vai trazer o café do jeito que eu sempre tomo ou eu preciso ir procurar um outro lugar? E aí o amigo conversou com ele, né? O amigo falou, pô, mas precisa ser duro desse jeito, né? Você não devia ser assim, né? Você não devia ser dessa forma. Por que está fazendo isso com a moça? Eu estou fazendo isso com ela porque a única coisa que a gente faz aqui nesse planeta é servir bem as pessoas. Então, assim, quando você tem um dom, ou quando você está trabalhando numa empresa ou em algum lugar, qual é a tua única obrigação? Servir bem essas pessoas. E a maioria das pessoas hoje, infelizmente, dentro do comércio, dentro do mercado, dentro da música, dentro de uma série de situações, elas acabam não servindo bem as pessoas, porque elas visam o quê? Lucro. Única e exclusivamente lucro. Então, quando alguém me pergunta assim, o que eu devo fazer? Né? Eu devo ser músico, eu devo ser médico, eu devo ir para tal área porque dá mais dinheiro? Não, você deve seguir teu coração, você deve fazer aquilo pelo qual você é apaixonado. Porque se você fizer algo pelo qual você é apaixonado, verdadeiramente, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer sucesso, você vai ter tudo aquilo que você merece. Pensa nisso, tá? Agora é com você, Rosilma. Obrigada, Moisés. E agora a hora de aprender e brincar com o Marcos, da Soft Dreams. É com você, Marcos. Oi, Rosilma. Oi, pessoal de casa, tudo bom? Eu sou o Marcos, da Soft Dreams BR, empresa que desenvolve jogos eletrônicos educativos personalizados. Sempre estamos aqui no programa Jovens Pensadores, trazendo dicas sobre tecnologia da educação para vocês. A dica de hoje é um jogo de matemática, chamado de Formando Reais. Como podemos ver na imagem, a criança é disponibilizado todas as moedas e notas da nossa economia. E aí são pedidos alguns valores para serem montados. A criança deve arrastar essas notas, arrastar essas moedas conforme está sendo pedido para formar estes valores. Esse jogo é muito importante, pois trabalha o raciocínio lógico e também a educação financeira da criança, o que deve ser aprendido desde cedo. Este foi o Hora de Aprender e Brincar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosilma. Até a próxima. Obrigada, Marcos. Soft Dreams sempre com jogos, novidades para vocês, lançamentos para ajudar no seu estudo, incentivar a sua carreira, enfim, ligados a todas as disciplinas da escola, você professor, diretor de escola, Soft Dreams. Sempre um jogo eletrônico para ajudar e incentivar os seus estudos. E agora Camila Rodrigues e sua saúde bucal, cuidado dos seus dentes. Fala, Camila. Oi, pessoal. Oi, Rosilma. Sou a doutora Camila Rodrigues com as dicas no Momento Sorriso. Hoje, vou falar sobre piercing oral. A criatividade para ser colocado ele hoje é ampla. É na boca, na língua, nos lábios. Só que assim, o furo, ele é uma porta de entrada para as bactérias, pois na boca possuímos mais de 500 mil bactérias diferentes. Então, para mantê-lo limpo, vocês têm que tirar a joia todos os dias, limpar, desinfectar, usando até enxaguantes bucais. Também é importante aonde você vai colocar, escolher um bom profissional, pois o ambiente tem que estar limpo, o material estéril, pois o ambiente sujo pode dar infecções locais. E o material não esterilizado pode transmitir doenças, como por exemplo a hepatite. E você higienizando todos os dias, retirando ela, pode manter o ambiente um pouco mais limpo, livre de infecções. Essa foi a dica no Momento Sorriso. É com você, Rosilma. Obrigada, doutora Camila Rodrigues. E agora terminamos com a matéria
do Canal 7 Reportagens, Leandro Sampaio e Kelly Dávila, que vão falar um pouquinho sobre o solo sagrado e a igreja messiânica. E para vocês, no final do programa, sempre mais um pouquinho de música no Música e Diversão com o nosso querido violonista André Luiz. Hoje nós vamos conhecer o outro lado da cidade de São Paulo, um lugar tranquilo, perfeito para meditar, considerado o paraíso na Terra. Estamos no Solo Sagrado. Inaugurado em 1995, o Solo Sagrado é o maior parque privado religioso na América Latina. Um lugar estudado e preparado para que as pessoas possam meditar e entrar em sintonia com a natureza. O Solo Sagrado recebe em média 30.000 pessoas por mês, entre adeptos messiânicos e visitantes. No final da década de 80, o presidente mundial, Reverendíssimo Watanabe, ele que coordenava a equipe, ele, numa dessas reuniões, inclusive eu estava presente, ele comentou que ele teve um sonho quando ele estava no Japão. E nesse sonho, ele comentou que via o solo sagrado do Brasil. E no solo sagrado, ele estava no solo sagrado, e ele via o templo, né? E nesse templo ele descreveu que via eram colunas, as colunas altas, e havia um anel unindo essas colunas na parte superior, e atrás tinha uma torre, né? E o acesso para o templo era formado por jardineiras, uma escadaria, e tinha jardineiras laterais. E bom, depois desse comentário, a comissão de construção, né, por unanimidade, resolveu mudar o projeto anterior para esse projeto que é o atual, né, encarando de uma forma que seria a vontade do céu, né, ou vontade do mundo espiritual. E é o que nós temos atualmente aqui, né? O local é todo projetado para transmitir paz e tranquilidade. Paisagens naturais, o canto dos pássaros e a visão privilegiada da represa faz com que nos esquecemos da loucura que é viver em grandes metrópoles. Aqui é o caminho do paraíso, local onde todos passam até chegar no templo principal. O espelho d'água dá um som agradável de cachoeira. É uma cachoeira na realidade, dos dois lados da rua ou do caminho do paraíso. Aí depois, passando o espelho d'água, aí começa-se a avistar o templo, né? De um lado o templo, do outro lado esquerdo, você vê a represa de Guarapiranga, né? Então é um visual bem agradável, bonito, que as pessoas gostam muito quando chega nesse ponto, né? Então de um lado está o templo, do outro lado os jardins e a represa de Guarapiranga. Mesmo se tratando de um templo ecumênico e sendo um espaço privado, os messiânicos recebem todos com os braços abertos. O parque é repleto de voluntários vindo de todo o país, para orientar e explicar tudo sobre o solo sagrado.
Para quem deseja purificar a alma e contemplar a beleza deste paraíso, não existe nada melhor que passar um dia meditando. Acompanhe outras matérias pelo site leandrosampaioreporter.com.br e nos adicione também nas redes sociais. Tchau! Espero que tenham gostado do programa de hoje e fique com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16. Lembrando que depois a gente põe tudo no YouTube para você ver outra vez ou ver quando quiser. Até lá!